política. 7h37 agora, recebendo aqui Felipe Clã, na hora da maldade. Felipe Clã, bom dia, seja bem-vindo. Vamos logo começando aqui falando sobre sai Braide, entra Ismênia, fica Joel, e as relações entre os poderes serão as mesmas? Olha, bom dia, Adalberto, Mayra Borges e os ouvintes da nossa rádio Universidade. Lembrando que esse horário é o horário da bondade, viu? Não é o Trump faltando respeito com o nosso Papa, que também isto é política. Então, meu caro Adalberto, veja, a Ismênia entrou muito aplaudida, indiscutivelmente, né? Ela é carismática, ela é uma pessoa que sabe o lugar certo na hora certa. Só que a estrutura que ficou na prefeitura foi a estrutura de Braide, não é a estrutura de Ismênia. Ela herdou todos os problemas, mas ela não herdou ainda a prefeitura. Não há essa sensação. Os especialistas, os políticos, né, continuam dizendo que estão esperando. Ela, de bom senso, manteve o Dr. Joel, que tem sido um hábil articulador, né, um aliado muito forte do Braide, foi secretário de Saúde e depois foi colocado como líder, porque realmente não havia a menor relação da Prefeitura de São Luís com o Poder Legislativo, leia-se Câmara e outros poderes, a verdade é essa. Bem, é o estilo do Braide, né, que não gosta de demonstrar que tem nenhuma relação com os poderes judiciário, legislativo e executivo e qualquer esfera. A questão é que ontem, com essa audiência pública, né, que a representante da SMTT não esteve lá, e, ao mesmo tempo, dentro desse processo que não se resolve, né, a vida diária do trabalhador, né, que é o transporte público, que é a ferramenta essencial do ir e vir, mas é um direito constitucional e obrigatório, fica demonstrado que não há ou capacidade de debate, ou não há nenhuma proposta, ou não há nenhum encaminhamento para uma nova licitação. Ou seja, nós sabemos como funciona o sistema de transporte público. De nada adianta fazer uma licitação, porque nacionalmente os empresários desse ramo estão unidos, ou seja, se fizer uma licitação, vai ter que ficar os mesmos de sempre, fazendo as mesmas coisas de sempre, porque os outros de fora não vão entrar no mercado do Maranhão, como os empresários do Maranhão não entram no mercado de outros estados, meu caro Adalberto. Verdade, Felipe. E fica essa expectativa, né, de como ela vai lidar com essa situação. A gente espera, claro, que seja a melhor possível, né, porque a coisa está, infelizmente, está complicada demais. Felipe, mudando de assunto aqui, você faz uma pergunta aqui, né? E agora, qual será o comportamento da oposição depois das inaugurações das MAs 048 e 014? Qual o impacto disso? Olha, deixa eu dizer uma coisa, diariamente, né, de forma agressiva, deselegante, né, que infelizmente a oposição no Maranhão só tem notáveis, advogados notáveis, né, figuras muito interessantes, discursos contundentes, só que eles perderam a sensibilidade, né, das relações. O poder não está em gritar, não está em apontar, não está em ser agressivo. O poder está exatamente em você fazer as pessoas parar para escutar um discurso. Durante os últimos, vamos dizer, 2 anos, a principal chave, né, de ataque da oposição foi a 014, né, de Vitória do Mearim até o Cojupe, não é verdade?
E esse final de semana, todo mundo assistiu um governador feliz, se divertindo com a população, né? Porque inaugurou a 018, né? E que vai ali do Cojupe, né? Até Pinheiro, e ficou uma beleza, né? E traz tranquilidade, traz segurança, mas traz também desenvolvimento para a região. E agora, a tão famigerada 014, né? Que tanto foi atacada até Vitória do Mearim, vai ser inaugurada. Está faltando um trechozinho bem pequenininho, né? Lembrando que esse caminho na Baixada precisa o tempo todo de manutenção. Ou então, se conseguir um recurso bilionário, como é a São Luís Teresina, que está sendo toda concretada, né? Aí é coisa de padrão de primeiro mundo, coisa para país que tem muito dinheiro, mas infelizmente o nosso terreno, né, precisa disso, principalmente na Baixada. Mas o governador, né, chamou o governo federal na catraca. Por quê? Porque a 014 já precisava de manutenção, mas lembrem que por causa de uma ponte do DENIT, né, que não foi feita manutenção preventiva, certo? Essa estrada ficou um caos, porque foi tudo desviado por esta estrada. Mas agora vai ser inaugurado. O que eu quero saber é o que hoje, na sessão, né, da Assembleia Legislativa, vai ser dito pela oposição. Será que eles vão elogiar o governo, vão elogiar o trabalho, né, do governo federal junto com o governo estadual? Boa pergunta, não é? A pergunta é boa, com certeza. E, Felipe, mas claro, né, lembrando que toda e qualquer estrada que é aberta ou melhorada aqui em nosso estado é bem-vinda. Felipe, agora dentro desse mesmo métier, falar agora sobre o DENIT, né, justamente com a questão lá da ponte JK, né, enfim, depois dessa tragédia, né, o DENIT acordou? Eu acho que não, ainda não. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ninguém pode duvidar da capacidade de relação, né, do sertanejo Carlos Brandão. Ele, indiscutivelmente, ele conquistou, né, o presidente Lula, e conquistou o Renan, né, filho que era ministro do transporte. Veja a quantidade de obra que foi feita de grande dimensão no Maranhão. E, infelizmente, os responsáveis pelo DENIT do Maranhão e do Tocantins não tiveram o devido cuidado, apesar de diariamente haver os avisos, diariamente a população está assustada, numa área de grande fluxo, e teve aquela tragédia terrível, né? Tá certo, inauguraram a ponte com um ano. Tá certo, a culpa não é de A ou B. Não, a culpa é de todos. A culpa é de todos, inclusive da própria população daquela região, que devia ter interditado por definitivo, né? Parava aquilo ali, que eu queria ver se os homens lá no ar-condicionado, lá em Brasília, não vinham correndo. Porque os daqui, na verdade, é emprego indicado, nós sabemos disso, né? Só que agora, depois do susto, né, depois dessa ponte agora que nós acabamos de falar, né, ali na região de Vitória e Mearim, naquele desvio que foi feito, a população entendeu, né, que precisava de uma manutenção, que na verdade não é uma manutenção preventiva. Há um equívoco aí na informação. A ponte está, sim, sob um perigo muito grande, né? Quem passa por lá vê as condições que ela está, então tiveram que parar. Na verdade, eu entendo, nas minhas conversas com especialistas na área de engenharia, principalmente de pontes, eles colocam que nós vamos ter que
refazer a ponte toda, mas que o ideal era já ter uma nova ponte sendo projetada ali para aquela região, que precisamos lembrar que ali é mangue, é salitre, então não é brincadeira, diariamente o fluxo ali é muito grande. Eu lamento profundamente que tudo aqui em relação ao DENIT só seja feito quando não tem mais jeito, quando coloco em perigo a vida das pessoas, meu caro Adalberto. Felipe, eu pergunto para você, por onde anda o pré-candidato Laésio Bonfim do Novo? Olha, nós colocamos isso na pauta porque, curiosamente, entendeu? A minha caixa de WhatsApp, de e-mail, né, que já é uma coisa assim absolutamente absurda, impossível de se ler, eu sempre peço desculpa para as pessoas, não há como, né? Não há como manter uma higiene mental se eu tiver que parar para ler todas as pessoas. Não é verdade? Muitas pessoas até ficam magoadas porque acham que nós não estamos lendo. Não, nós estamos lendo. O problema é que é impossível responder por meio da mesma ferramenta. Então, eu tive o cuidado de contar quantas mensagens eu recebi, né, essa semana, por causa da nossa presença, né, na Rádio Universidade. E eu recebi 80 perguntas, né? Cadê o Laésio? O que o Laésio está fazendo? E eu também estou curioso, porque, na verdade, apesar do pessoal do Partido Novo e das pessoas que cercam o Laésio serem pessoas muito gentis com a imprensa, nós não sabemos, na verdade, qual é a agenda, né, do candidato. Então, fica aqui novamente essa chamada. Ontem nós fizemos, né, a primeira agenda da semana passada e na próxima segunda vamos fazer também uma análise da agenda durante a semana dos pré-candidatos. Mas fica aberto aqui, mandem a agenda, informem quais são os caminhos que o Laésio está fazendo, porque as pessoas gostariam de saber. E tem uma pergunta interessante, meu caro Adalberto. Será que o Laésio vai fazer ainda a campanha feijão com arroz, como foi a última? Será que ele acredita que ele vai conseguir manter os votos da direita com o Braide trabalhando diretamente com esse nicho? É importante, né? Nós entendermos qual é a estratégia do candidato Laésio Bonfim, não é verdade? É verdade, a expectativa, claro, né, em cima dele, né, de Laésio, já que ele vem se lançando tanto, né, nas últimas eleições. Está procurando com certeza se encaixar em algum lugar e até agora não conseguiu, né? Para finalizar, Felipe, olha, teve pré-candidato à presidência andando aqui por São Luís, né, e causando aí um furor nas redes sociais por conta de críticas aqui ao nosso bairro Coroadinho, né? E você, claro, está perguntando se o Ministério Público do Maranhão não vai abrir, se vai ou não vai, né? Abrir inquérito depois de falas preconceituosas do pré-candidato Renan Santos, do Missão, sobre o bairro Coroadinho. Olha, tá um furor nas redes isso, viu? Olha, meu respeito à população do Coroadinho, meu respeito à minha amada São Luís, meu respeito ao povo do Maranhão, né? Você sabe que eu fui criado no Maranhão, né? Cheguei bebezinho aqui, mas nasci no Pará, bem aqui ao lado. Mas quero lhe dizer que eu sou um apaixonado pelo Maranhão, tanto é que eu voltei para o Maranhão, porque aqui é a minha terra, é aqui que eu amo. Então, assim, eu não tolero, eu sou muito claro, né, essas pessoas estranhas, né, quando vêm à nossa terra, achar que podem lacrar, como dizem hoje em dia. Esse rapaz é um rapaz inconveniente, esse Renan Santos, do partido Missão. Ele deve ter uma missão muito, muito lamentável, né? Talvez faltou alguma aula na criação dele, porque você vir como pré-candidato
para falar mal de uma população não tem o menor senso, não tem o menor sentido, né? É dar volume para o pessoal que quer aparecer, que aparece só de eleição em eleição, como nós temos muito aqui no Maranhão, né? Mas lamentável. Agora, fica a pergunta ao Procurador-Geral de Justiça, fica aberto ao Ministério Público Eleitoral a pergunta. E aí? Eles vêm à nossa terra, nos tratam com desdém, e vocês que são pagos para fazer a defesa da nossa população e a vigilância dos processos legítimos não vão acionar este rapaz? Que é isso? Onde é que está o Ministério Público? Onde é que está a Justiça? Né? A população já está indignada. Então, fica agora com a palavra o Ministério Público e a Justiça do Maranhão e a Justiça também Eleitoral Federal. Precisamos entender se esse rapaz vai continuar fazendo isso com meia dúzia de menino velho, desacatando uma população inteira. Meu caro Adalberto. É verdade, Felipe, né? Infelizmente, políticos, né, muito novos, né, não pela questão de serem novos, da jovialidade, né, mas da inexperiência, né, não saber tratar as coisas da maneira que elas devem ser tratadas, infelizmente. E mandando um alô aqui, né, para o Renato Gomes, participando com a gente aqui através do WhatsApp, 992-17-2647, ele que manda mensagem criticando aqui as oligarquias familiares em nosso estado. Para finalizar, Felipe, uma mensagem, é isso? Não, só lembrar o seguinte, né? Não funciona. Essa coisa não funciona. A população é muito tradicional, né? Nossas famílias são muito tradicionais, graças a Deus, né? Nós 98% da população não quer mais do que ter uma qualidade de vida, de ter um bom emprego e de ter uma convivência sadia, né, diariamente, que é uma coisa que, infelizmente, os políticos não têm permitido. E não é só o Renan Santos, não. É a turma da esquerda, é a turma da direita, é a turma do centro, polarizando, bagunçando esse país. Está na hora de, na eleição, nós darmos um basta em quem não consegue trazer uma proposta de harmonia nacional para este país. Meu caro Adalberto. Felipe Clã com a gente aqui, de segunda a sexta, no Jornal Rádio Universidade e Análise Política. Felipe, um bom dia, espero você amanhã. Estaremos aí, o Clã, na universidade, né? Um abraço. Abraço, e a gente vai para o break, volta já com Borges Júnior.